Dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos continuar nossos estudos, né? Nós vamos começar a apostilinha do segundo bimestre, tá bom? Lá na página 65. Situação de aprendizagem 1, atividade 1, operando com notação científica. Bom, a notação científica, pessoal, ela auxilia, ela é utilizada, né, para escrever números grandes, né? Então, a gente utiliza muito a notação científica. Então, a primeira tentativa conhecida de representar números muito grandes foi atribuída ao matemático e filósofo grego Arquimedes, em sua obra O Contador de Areia. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar a quantidade de grãos de areia do universo. Então, para escrever esse número tão imenso, ele usou o quê? A notação científica. Esse número estimado era de 1 vezes 10 elevado a 63. Quer dizer que seria o 1 acompanhado de 63 zeros, certo? Grãos de areia, tá? A nova forma de representar números muito grandes também foi utilizada para representar números muito pequenos. Então, quando você também tem um número muito pequeno, a gente também utiliza a notação científica, certo? E após alguns aprimoramentos, recebeu o nome de notação científica. Tudo bem? Então, nós vamos estudar hoje a notação científica, certo? A notação científica, além de facilitar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, auxilia nos cálculos envolvendo esses valores. As operações de multiplicação ou divisão de números representados em notação científica seguem as regras da multiplicação ou da divisão de bases iguais. 1.1, então nós vamos fazer algumas atividades. Eu vou fazer a apostilinha, depois eu vou... Hoje não. Na próxima semana eu vou enviar algumas atividades de tudo que a gente tem visto para a gente trabalhar mais um pouquinho, tá? Hoje nós só vamos começar a apostila e concluir a situação de aprendizagem 1. Então, observe a tabela a seguir e preencha as lacunas. Lembre-se que, quando os expoentes dos números, das potências, né, de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiro para depois realizar a operação. Bom, então, por exemplo, ó, se eu tiver o número 10 elevado a 5, esse número está escrito em forma de potência e notação científica. Seria o 10, o 1. Se é 5 aqui, é acompanhado de 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o 10 elevado a 5 é o 100 mil. Para a gente não escrever o 100 mil, a gente escreve a notação científica 10 elevado a 5. E para eu somar ou subtrair números que tem com notação científica, esse 10 elevado a 5 tem que estar igual. Por exemplo, se um tiver 10 elevado a 4, o outro tiver 10 elevado a 5, eu tenho que torná-los iguais para que a gente possa fazer essa soma ou subtração, tá bom? Então, olha só, para realizar aí, no caso, as operações. Então, nós temos aí, ó, valor 1, 2,5 vezes 10 elevado a 6, 1,5 vezes 10 elevado a 6. Bom, o que nós vamos fazer? Aqui, pessoal, eu falei só multiplicação e subtração, mas para as operações, tá? Então, assim, para depois realizar a operação, tá bom? Então, ó, sempre nós vamos igualar primeiro, né, as potências de 10 para depois realizar a operação. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, o que a gente fez? Como aqui já é 10 elevado a 6 e aqui também é 10 elevado a 6, a gente conservou o 10 elevado a 6 e somamos o 2,5 mais 1,5, certo? Então, 2,5 mais 1,5 vai dar quanto? 4 vezes 10 elevado... Vai dar 4, não é? Vezes 10 elevado a 6, certo? Tudo bem? Agora, ele pede essa subtração, né? Como que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer a subtração aqui, ó? Aqui era valor 1 mais valor 2, nós somamos agora valor 1 menos valor 2. Como vai ficar então, ó? Como já é 10 elevado a 6, nós vamos colocar 2,5 menos 1,5, certo? Vezes 10 elevado a 6. Quanto que vai dar isso? 2,5 tira 1,5, vai dar 1, né? Vezes 10 elevado a 6. Então, assim ficou a subtração. Tudo bem, pessoal? Certinho? Alguma dúvida aí? Bom, agora aqui nós temos os dois números, ó.
4,7 vezes 10 elevado a 8. E 10,7 vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 7. Olha, nesse exemplo, vocês percebem que, olha só, aqui eu tenho 10 elevado a 8, aqui eu tenho 10 elevado a 7, certo? Então, eles não estão na mesma potência. Por quê? Porque esse está elevado a 8 e esse está elevado a 7. Nós vamos ter que falar a mesma língua, tem que estar na mesma potência. Como a gente faz? Ó, eu vou fazer esse 10 elevado a 8, seria 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 1, não é? Porque aí, somando os expoentes, 7 mais 1 daria o 8. Mas 10 vezes 4,7 vai dar o 40. Quando eu multiplico por 10, ando uma casa para cá. Então, vai ficar 47. Vou tirar esse 10 daqui só para vocês entenderem o que foi feito. E aí, eu vou tirar esse 10 daqui, que eu multipliquei ele por 4,7. Ficou 47 vezes 10 elevado a 7. Certo? Então, ó, quando eu multipliquei por 10 elevado a 8, para virar o 7, eu coloquei 10 elevado a 7, aumentou uma casa aqui, para a direita. O número aumentou uma vez, porque eu multipliquei ele por 10. Então, agora, o que eu tenho? 10 elevado a 7 comum. Então, vai ficar como aqui, ó, mais 47 mais 7 vezes 10 elevado a 7. Agora, ficou com o mesmo. Somei o que estava na frente e, entre parênteses, ficou o 10 em evidência. 10 elevado a 7. Tudo bem? Aí, 47 mais 7 vai dar quanto? 54, né? 47 mais 7, 54, vezes 10 elevado a 7. Aqui também poderia ficar, pessoal, ó, para ser 8, andar uma casa aqui. Aí ficaria, ser 4, né? 5,4 vezes 10 elevado a 8, certo? E aí, então, daria o 10 elevado a 8. Poderia ser assim também. E aí, ele fez a subtração, ó. 47 menos 7, vezes 10 elevado a 7. 47 menos 7 dá 40, vezes 10 elevado a 7. Ou, como andou uma casa aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 8. Ou um ou outro. Aqui também, ou um ou outro. Tudo bem, pessoal? Certinho? Vamos pro próximo. Olha só, aqui nós temos 1,041 vezes 10 elevado a 5. O valor 2, 4,1 vezes 10 elevado a 3. Gente, observe aqui a potência de 10, ó. Um tá elevado a 5, o outro tá elevado a 3. Então, nós vamos ter que tornar os dois iguais. Quando eu tô multiplicando 10 elevado a 5, posso abaixar para 3, então vai ser duas casas que eu vou aumentar, ó. O número vai crescer como se eu fizesse vezes 100, porque 10 vezes 10 vai dar 100, vezes esse número. Então, quando tá o expoente positivo, que eu vou andar duas casas, ó, vai ficar 10 elevado a 3, é aquela ideia que eu falei para vocês, é como se fosse 10 elevado a 2, ó, eu separei 2 mais 3, deu 5. 10 elevado a 2 dá 100. 100 vezes esse número, eu ando duas casas para cá, ó. Então, quando for expoente positivo e a gente diminuir duas casas, nós vamos andar duas casas aqui também, ó. A vírgula não estava aqui, então, 2. Ficou 104,1 vezes 10 elevado a 3. Então, pessoal, como ficou aí, então? Ó, aí, então, ficou 104,1 vezes 10 elevado a 3. Agora sim, pessoal, ó. Aqui ficou 3, 10 elevado a 3 e aqui também. Então, como é adição, 104,1 mais 4,1 vezes 10 elevado a 3, certo? Então, 104,1 mais 4,1 vai dar 108,2 vezes 10 elevado a 3. Ou, então, ando duas casas para a esquerda, quando eu vou... Aqui foi para 5, né? Então, 1, 2 ou 1,082 vezes 10 elevado a 5. Certo? E agora a subtração. Como vai ficar? Então, vou pegar esse valor aqui, ó. 104,1 menos 4,1 vezes 10 elevado a 3. 104,1 menos 4,1, nós vamos ter quanto aqui, gente? Isso, 100 vezes 10 elevado a 3. Ou, se for para eu colocar o 5, ó, vou andar duas para casa para 10, e aqui o expoente for 5, eu vou andar duas casas, então vai ficar 1, 2,
vai dar 1 vezes 10 elevado a 5. Ou esse daqui, ou esse, certo? Tudo bem? Ficou assim, então, ó. Tudo bem? Agora aqui, ó, ele deu só a subtração. E ele quer que a gente encontre os outros. Então, a adição vai ficar o 8,2 mais o 44 décimos de milésimos, né? Vezes 10 elevado a 8. Fazendo essa soma, ó, vai ficar aqui, ó, o 8, o 0, o 8, o 2, né? Na verdade, 2 mais 0, 2, 0, 4, 4 vezes 10 elevado a 8. Certo? Tudo bem? Deu isso daqui, então. Tudo bem? Então, quais são os números aqui, ó? 8,2 vezes 10 elevado a 8. E o outro eu posso colocar aqui, o 0,44 décimos de milésimo vezes 10 elevado a 8, como também eu posso colocar, geralmente a gente traz a vírgula aqui, ó. Então, quantas casas eu andei, ó? 1, 2, 3, então vai ficar 4,4, a vírgula vem parar aqui, vezes 10 elevado. Se eu andei 3 casas para a direita, eu vou tirar 3 aqui, ó. Então, 8 menos 3 vai ficar 10 elevado a 5. Ou essa, certo? Então, ficou dessa forma, tudo bem? Atividade 2. O número ou universo, números que impressionam. Atividade 2.1. A distância no universo, as distâncias no universo são medidas em ano-luz, ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Escreva essa distância com todos os dígitos. Pessoal, então como que a gente vai resolver isso aqui, ó? Eu resolvi assim, ó. Considerando que o ano tem 365 dias, temos então que 365 dias vezes 24 horas. Uma hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos, certo? Porque ele fala que metros por segundo. Então, ó, 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, certo? Multiplicando tudo isso daqui, nós vamos chegar em 31 milhões 536 segundos. Bom, certo? Agora, para representar um ano-luz, então, opa, não deu para ver, vai dar isso aqui, certo? Então, ó, eu fiz 365 dias vezes 24, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Multiplicamos tudo isso daqui, deu 31 milhões 536 segundos, certo? Aqui, ó, SS é segundos, tá? Bom, aí pensamos assim, ó. Para representar um ano-luz em metros, multiplica-se por... Aqui não é 10... Como ele quer falar em metros, e aqui ele está falando que é 10 elevado a 8, 3 vezes 10 elevado a 8, então vai ficar esse número que nós encontramos em segundo, vezes esse 3 vezes 10 elevado a 8. Como é 3 vezes 10 elevado a 8, vai ficar 3 acompanhado... O que é 10 elevado a 8? Seria 1 acompanhado de 8 zeros. Então, vezes 3 vai dar esse número aqui, ó. Aqui eu tenho, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8 vai dar esse número... Vai dar aqui, ó, 1000... Vai dar 100 milhões vezes 3, 300 milhões, certo? Vezes o número que nós encontramos em segundo. Multiplicando 300 milhões por 31 milhões 536 mil, nós vamos encontrar esse número aqui, ó, em metros. Como que eu leio esse número aqui? 9 quatrilhões 466 trilhões 800 bilhões de metros, certo? Então, nós chegamos aqui nessa conclusão aqui. Então, ó, portanto, um ano-luz corresponde a 9 quatrilhões 460 trilhões 800 bilhões 800 bilhões de metros percorridos por ano, certo? Daqui desse multiplica, ó, daqui do multiplica, faz uma pausa aqui, vem aqui, ó, a setinha, tá bom? Certo? Vai ficar desse jeito aqui, então, ó. Vou colocar mais pra cima pra dar pra ver inteiro.
certo? Pessoal, vocês dão pausa aí, tá? E continua, depois corrige, aí dá play, ele vai novamente, aí com o vídeo vocês podem pausar e continuar, tá bom? Aí ele pergunta aqui, ó, quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando o ano que tem 365 dias? É essa conta que nós fizemos aqui, ó. Então, tem quanto? 9 quatrilhões, 460 bilhões, 800 bilhões, e aqui, metros. Bom, mas a gente pode escrever isso, deu um número grande, não deu? Em notação científica, como a gente pode escrever esse número, ó? Nós vamos contar as casas decimais e levar ela sempre, geralmente fica um número aqui inteiro. Então, vamos contar aqui, gente. Quantas casas tem, ó? A vírgula vai vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu vou colocar o número significativo, que é o 94608, até o significativo. Minha vírgula veio parar aqui, porque eu contei, né? Até chegar aqui deu 15 casas, vezes 10. Quantas casas eu andei daqui até aqui? 15. Então, esse número grande eu posso escrever em notação científica como 9,4608 vezes 10 elevado a 15, certo? Tudo bem? Metros. Então, escrevemos esse número grande em notação científica. Certo, pessoal? Tudo bem? Pessoal, atividade 2.2 na página 66. A distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? Ó, vamos ver a informação que ele deu pra gente, ó. A distância entre o Sol e a Terra, né? Entre o Sol e a Terra é de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a distância média entre o Mercúrio e o Sol, entre Mercúrio e o Sol, é de 5,79 vezes 10 elevado a 7. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a Terra e Mercúrio? Então, ele quer saber essa distância aqui, ó, entre a Terra e Mercúrio. Nós temos os dois, a distância até o Sol, ele quer saber a distância de Mercúrio até a Terra, certo? Para descobrir, então, a distância de Mercúrio à Terra, nós vamos fazer o quê? A distância do Sol até a Terra menos essa distância. Se eu pegar essa distância toda e tirar essa, dá quem? A distância de Mercúrio à Terra. Então, nós fizemos isso, ó. Essa distância do Sol até a Terra menos a distância do Sol até o Mercúrio. Só que a gente observa, nós vimos lá, que para fazer operações, a minha potência de 10 tem que estar igual. E elas estão diferentes. Então, ó, eu vou multiplicar. Quando está 10 elevado a 8 para se tornar 10 elevado a 7, eu ando uma casa para a direita. Então, vai ficar mais fácil. Nós vamos colocar aqui, ó. Vão andar uma casa, né? Vai ficar 14,96 vezes 10 elevado a 7 menos 5,79 vezes 10 elevado a 7. Agora sim, a minha base está aqui, ó. A minha potência, 10 elevado a 7 e 10 elevado a 7, estão iguais. Fazemos agora a subtração. Então, como vai ficar, ó? 14,96 menos 5,79, a gente colocou junto, né, para deixar um único 10 elevado a 7 aqui, né, a potência de 7. Fiz essa conta aqui do lado, ó, 14,96 menos 5,79, vírgula embaixo de vírgula, fizemos a conta de menos, ó, 9 para 6 não dá, pedi para o vizinho, ele tinha 9, ficou com 8, emprestou 1, 9 para 16, 7, 7 para 8, 1, vírgula embaixo de vírgula, 5 para chegar no 4 não dá, peço pro vizinho, o vizinho tem 1, empresta 1, ficou com nada, então deu 9,17 vezes 10 elevado a 7, certo? Quilômetros. Então, a distância entre Mercúrio e a Terra é de 9,17 quilômetros, certinho? Então, ó, coloquei aqui resposta. A distância entre a Terra e Mercúrio é de 9,17 vezes 10 elevado a 7 quilômetros, ok? 2.3.
Todos estamos suscetíveis à doença, né? Nossa, ainda mais nessa época, né, gente? Principalmente a que são causadas por vírus ou bactérias. Esses seres microscópios podem causar várias enfermidades, que vão desde uma simples gripe até uma contração de tétano. Porém, nem todas as bactérias são prejudiciais aos seres humanos, pois algumas auxiliam e muito na saúde. Observe a tabela abaixo, quadro 2. Tamanho da bactéria e vírus comum no nosso dia a dia. Vírus e bactérias, ó, e o comprimento delas em metros. Então, vírus da gripe, bactéria do tétano, vírus da dengue, bactéria, né, a mais infecciosa da urina, certo? Tudo bem? Então, aqui tem as medidas delas. A partir dos dados elencados na tabela, elabore uma situação-problema envolvendo operações com notação científica e compartilhe com seus colegas. Tentem resolver a situação elaborada por seu colega e junto discuta acerca dos resultados. Aqui, pessoal, vocês só vão tentar fazer um probleminha aí com essas atividades aqui, tá bom? Pode ser soma, subtração, certo? Que a gente estudou aí, tá bom? Certo? O jeito que vocês quiserem fazer aí esse problema, tá bom? Criar um problema aí, tá bom? Bom, paramos por aqui. Qualquer dúvida à tua disposição. Um beijo no coração. Tchau, tchau.